50 pedras por dia, Se a gente conseguir fazer fumar 2, já tá ótimo. 20, né? nem é 2. Putz. Já tá bom. O cara continua morrendo, ele continua roubando. Mas tecnicamente alguém vai lá e fala assim, não, mas eu diminuí de 50 para 20. Ele continua lá, o problema continua lá, o tráfico continua lá. Não muda. O que acontece nessa questão de verba é o seguinte, as comunidades terapêuticas e as pessoas da saúde mental, antimanicomiais e essa coisa toda, acostumaram a tirar essas pessoas da sociedade. E é isso, Matheus. É muito mais fácil eu jogar o lixo para debaixo do tapete e você não ver que esse lixo existe, do que realmente tratar desse lixo. As pessoas não acreditam mais nos usuários. E eu até concordo com algumas delas, porque tem muitos usuários que já tiveram todas as chances possíveis e não se recuperaram. O que a gente tem que trabalhar, na minha ótica, é na prevenção de forma muito densa e no tratamento das pessoas que querem e que não querem. A minha briga é para mudar a lei. Por exemplo, eu tenho uma corrente de gente que está em cima de mim, que quer que a gente crie um projeto para sair para deputado estadual. Eu não quero mexer com política, cara. Eu não sou talhado para isso. Meu negócio é trabalhar com as pessoas lá dentro. Mas eu quero empurrar alguém que tem essa bandeira. E eu tenho um monte de gente que está em volta de mim que quer fazer isso também. Sim. Sabe, a gente precisa mudar a lei, cara. Você Precisamos. fala por conta do compulsório. Também do compulsório. O compulsório também é um caminho. O que eu acredito são todos os caminhos. O que você acha que precisa de mudança legislativa hoje? Legislativa. O que eu preciso é contemporizar que o cara que está lá dentro e perdeu totalmente o controle, que ele não dá conta mais de gerir a própria vida, ele tem que ser internado. Mas ele tem que ser internado num lugar que tem a estrutura que eu tenho. Não adianta internar o cara numa comunidade terapêutica. Não, só porque a comunidade terapêutica, ela não oferece um médico. Ela não oferece psicólogo. Ela oferece um monte de Mas as doidão. comunidades terapêuticas se oferecem para isso? Não, né? Assim, Elas querem. eventualmente, se tiver, assim, por conta do dinheiro, acaba... Na verdade é o seguinte, tem que criar uma nova nomenclatura clínica e não comunidade terapêutica. Porque a comunidade terapêutica é regida, vamos dizer, por uma normativa e as clínicas por uma RDC, que exigem muito mais coisas, que exigem um médico, que exige o psicólogo, que exige o relatório, que exige que o cara tenha um prontuário. É isso que precisa. Porque quando eu estou tratando da doença, eu trato de uma doença cognitivo, comportamental, progressiva e que vai matar o cara. E que não mata só o cara. Se fosse só ele, não tem problema. Mas mata a mãe, mata o pai, mata o tio, mata o cara que está do lado. Exatamente. Entendeu? Mas só para entender, se a gente imaginar assim, você estava falando sobre limitação de funcionamento. Né? Se a gente imaginar que o quadro geral é esse, que nós temos aqui as comunidades terapêuticas ocupando um espaço, Isso. nós temos a rede ocupando um outro espaço. E aí o que você está falando é que esse espaço aqui está vazio. Né? Assim, Esse espaço aqui está o uso, está o tráfico. Agora, o que você está falando é ocupar esse espaço aqui, o que não necessariamente significa substituir essas Não, duas pelo contrário. iniciativas. Isso aqui tem que estar somando. O que todas as correntes têm que se somar, porque vai ter gente que vai se recuperar na comunidade terapêutica, vai ter gente que vai se recuperar no CAPS, vai ter gente que vai se recuperar dentro de uma igreja, vai ter gente que vai se recuperar lá no Odilon Berens, e vai ter gente que precisa da clínica. E aí você acha... Isso a gente discutiu aquele dia, e eu estou com uma reunião, um pedido de reunião com o Jackson, com o secretário de saúde, porque uma das reclamações que ficou na minha cabeça aquele dia, foi o pessoal que falou, olha, não tem porta de entrada no sistema. Então, assim, você não consegue. Então, o pessoal das comunidades, ele eventualmente vai lá e puxa, mas é a própria comunidade terapêutica que puxa, o pessoal da rede são eles. Exatamente. Por quê? Porque tem um interesse. O cara, você que brincou, falou, vamos tirar sua carteira de identidade, né? Então, assim, isso. Você não encaminha o cara, não. Você inventa um problema que ele não tem e... Para poder gerar ele lá para dentro. Agora, eu tem um problema de fundo aí que é dinheiro para isso, que é mais sério, né? Porque na hora que você põe o dinheiro, falando, eu vou pôr o dinheiro aqui para estruturar isso lá de cá, as comunidades querem o dinheiro, a rede quer o dinheiro. E aqui, por exemplo, aí você vai ter um monte de gente. Por exemplo, você tem, vamos colocar, hoje a Secretaria de Estado, ela está vinculada ao Eros Biondini, que está vinculada a uma religião, que está vinculada a um grupo político. E aí eles puxam para o lado deles. Na verdade, o que tudo isso tem que fazer é conversar entre si, cara. Na verdade, não é uma busca de quem tem a razão.
Até porque, sinceramente, essas coisas não deviam competir, né? É, O usuário, na hora mas que ele chega aqui, competem. o usuário, se ele está afim de procurar Deus, ele vem para a comunidade terapêutica. Se ele não está afim, mas quer se tratar, vem para a rede. Se ele não tem condição de escolher nada, mas está acabando com a vida dele, ele tinha que ser internado. Na verdade é o seguinte, é aí que mora a questão. O cara não escolhe mais. Mateus, eu te levo lá na Cracolândia agora. Os caras não têm escolha. Eles estão aprisionados lá dentro. Você imagina, você sabe como é que eu consigo tirar os caras lá? Você não vai acreditar. Eu primeiro ia lá, e aí parava, ia falar para os caras, eles entravam, subiam e desciam, não olhavam para mim. Falei, meu Deus, que é isso? Como é que eu não consigo falar para esses caras? Eu saí aqui de dentro. E aí eu fui descobrir que para esse cara me escutar, sabe o que eu dou para ele primeiro? Cachorro quente e refrigerante gelado. Eu boto uma banca cheia de cachorro quente, uma mesa, um monte de refrigerante gelado e chamo ele, ô maluco, vem cá. Ele fala, não tem dinheiro para comprar não, porque ele tá no Vucu Vucu comprando droga. Eu falo, não, é de graça. Aí ele olha para mim e fala, qual é, pastor? Eu falei, eu tenho cara de pastor? Aí ele vem. Quando ele vem, eu dou o primeiro cachorro quente para ele. A mecânica é assim, ó. Ele pega o primeiro cachorro quente, ele tá eufórico, naquela subida. Ele pega o primeiro, dá uma mordida, dá a segunda. Na hora que ele dá a segunda, eu tenho um cara que está do meu lado, que a gente já tem uma técnica para isso, que bota um refrigerante gelado na mão dele. Na hora que bota o refrigerante gelado, ele respira na segunda mordida e toma um gole. Quando ele toma um gole, ele consegue olhar para mim. Aí eu vou olhar para ele e falo, ô irmão, isso é vida? E aí ele me conta um pedacinho da história dele. Se ele naquele momento tiver um pouco de mente aberta, ele vai escutar o que eu posso oferecer para ele. Senão ele só vai comer e vai subir para o uso. Não tem problema. Só que naquele momento que o cara me dê uma abertura de 30 segundos, eu tenho que estar pronto para salvar a vida dele. Naquele momento ali, o que era o ideal? De ter o Ivan, o projeto, um assistente social aqui do lado, uma psicóloga aqui do lado e alguém que pudesse interná-lo. Aonde? Na comunidade terapêutica, ótimo. Na clínica, ótimo. Na rede, ótimo. Os de rua estão fazendo. Não. O que os custódios de rua estão fazendo? Minimizando o uso. O cara do consultório de rua vai lá e fala, você está machucado? Tem algum corte? Vou te encaminhar lá no Odilon. Então vou fazer aqui para você. Você está fumando crack? Deixa eu ver seu cachimbo. Pega o cachimbo e dá o cara uma piteira de silicone, cara. Para ele evitar de passar herpes pro cara do lado. Isso é maluquice. Falei com o cara do consultório de rua, falei, vocês estão ficando doidos. Sabe o que você está fazendo? Prolongando o sofrimento do cara. Isso não é redução de danos. Isso é ajudar ele a morrer, cara. Sabe, tem um monte de ONG em São Paulo que faz essa mesma coisa. Isso não adianta, gente. Sabe, sem enxugar o gelo. Dentro de um freezer. Sabe, o que nós precisamos é tratar isso como um problema de segurança social violento. Nós acabamos com aquela região da cidade. Se você tem um imóvel no IAPI hoje, ele não vale mais nada. E às vezes as pessoas construíram aquilo ali a vida inteira. As pessoas do IAPI não podem sair ali à noite. Você tem dimensão do que é isso? Você está preso dentro da sua casa. Sabe? Nós temos o tráfico latente rodando dentro de uma favela 24 horas e a polícia não está nem aí. Porque nós sabemos, todo mundo sabe. Eu tenho mais de 6 anos que eu estou limpo. Eu sei onde tem os pontos de droga da cidade. Como que a polícia não acaba com isso, gente? Me dá o secretário de Segurança Pública, eu vou desenhar para ele, ó, aqui uma boca, aqui outra boca, aqui outra boca. Vai lá, estoura. Por que não estoura? Você acha que a polícia não sabe? Você acha que a polícia não tem inteligência suficiente para fazer isso? Isso é maluquice, gente. Nossa, simplesmente virou uma coisa de... Nesse caso, eu acho que tem inclusive uma decisão de não cutucar, porque eles não conseguem trabalhar com o resultado da mudança da boca. E tem outra. Tem gente que está levando dinheiro nessa história, Matheus. Assim, o que não dá é para tapar o sol com a peneira. Eu não estou dizendo que todo mundo que está lá é corrupto. De maneira nenhuma, eu conheço um monte de policiais sérios. Mas tem gente que está sendo financiado por esse troço, cara. Sabe? O problema não é o tráfico, nem o uso. É a associação dos dois, cara. Porque eu tenho demanda e tenho produto. Eu sei onde é que está, todo mundo sabe. Você entra debaixo do viaduto do Antônio Carlos, tem várias pessoas morando ali debaixo. Você tem na Antônio Carlos, você olha para o muro do Antônio Carlos, agora as pessoas estão morando lá em cima, daqueles muros de arrimo. Sabe? Até quanto que nós vamos permitir isso? Até quanto que o poder público vai simplesmente deixar isso para lá? Sabe o que eu vejo, de verdade? É que essa população não vota, cara. Mas não pode ser essa a lógica. Não só. A lógica... Não, a lógica... Quer ser podemos usar uma lógica egoísta. Essa população não vota, mas ela vai destruir a vida de quem vota, entendeu? Pois é, mas o que eu estou te falando é o seguinte. O problema não vai resolver mas sozinho, a mecânica, o que eu vejo é o seguinte, olha para você ver. Eu faço trabalho voluntário dentro de presídio. Ninguém vai nos presídios, só as igrejas.
Porque preso também não vota, cara. A massa prisional não vota. O que eu te digo assim de forma clara, de cada 10 presos no Brasil, 8 são pé de chinelo, cara. E eles vão virar bandidos dentro do sistema prisional. O cara entra lá, porque ele estava muito doido, e aí tá devendo um traficante, ele cometeu um 5-7. Pum, foi preso. Quando ele entra lá dentro, ele aprende a fazer sequestro relâmpago, ele aprende a fazer sequestro pelo telefone, ele aprende a fazer um monte de coisa porque não tem nada dentro do sistema prisional que reabilite esse cara. Lá é depósito de gente mesmo. Pois é, mas aí o que eu estou te dizendo é o seguinte, nós utilizamos a nossa metodologia de narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos, para ir lá dentro da cadeia e falar com o cara, é possível parar de roubar, é possível ter uma outra tratativa. E a gente consegue separar celas, e os caras ficam limpos dentro da cadeia, porque dentro da cadeia tem droga. Olha que maluquice, tem droga. Você vai aqui, ó, Duta Ladeira, tem droga, Zé Maria Alquimim, tem droga, Zé Martinho Drummond, tem droga. Te levo lá dentro, cara. O da PVP tem droga também? Qual o do PVP? A PAC? Não, o presídio privado lá, como é que chama, gente? O que foi terceirizado, tá com a iniciativa privada, esqueci o nome dele. Ó, eu faço Bicas 1, Bicas 2, Zé Martinho Drummond, Zé Maria Alquimim, PAN, Marcelo, Duta Ladeira. checa o nome daquele presídio da PPP aí pra mim, só pra eu lembrar ainda. Sabe o presídio que funciona? A APAC. As APACs funcionam. Não, mas funciona. Só que a APAC é Deus. Os caras lá, a metodologia é cristã, meu irmão. Então o cara chega lá, é Bíblia e tal. Se ele tiver afim de se dobrar, mas a APAC, perto da Duta Ladeira, é um filé. O cara fica praticamente solto, não tem guarda lá dentro, o sistema é diferente. Sabe, eu faço trabalho na APAC já tem 4 anos, cara. Funciona. A gente tem um evento que funciona lá todo ano. Todo ano eu vou lá e faço tropeiro aqui, ó, em Santa Luzia, com os caras, onde o Bruno estava preso. É um sistema que é diferenciado. O que eu acredito? Que é possível criar prisões específicas para dependente químico, cara. Separar esses caras. Porque o cara está lá por causa de um distúrbio comportamental, ele está lá por causa de uma doença que o levou a cometer um crime. É lógico que tem a parcela do cara, claro que tem. E ele vai pagar por ela, no sistema fechado. Mas ele tem que ser tratado como tal. O que não adianta é misturar todo mundo e bater um bolo que tem tudo no meio. Tem farinha de trigo, tem farinha de rosca, tem farinha de não sei o quê, e aí vira uma meleca, cara. O que você acha que eu posso colaborar, Ivan, literalmente? Ó, literalmente, por exemplo, eu vejo, eu não sei quais são as suas pretensões, mas o que eu vejo é que depois que eu tive que conhecer, eu gostei muito do que eu vi. O meu avô foi vereador 20 anos aqui dentro dessa casa. 20 anos. Como é que ele chama? Aldair Pinto. 5 mandatos seguidos. Eu odiava vir aqui, porque aqui só tinha picareta. É bravo. Não, aqui, você não acredita não. Não estou te falando, meu avô era um dos picaretas. Estou te falando, as reuniões que tinha, eu era menino, ele botava um litro de uísque dentro de uma... Não era esse sistema da cama, né? Era diferente. Meu avô era alcoólatra, ele chapava o dia inteiro. E assim, era ele, Cafunga, era uma galera das antigas, sabe? Era uma picaretagem, Matheus. Sabe, eles negociavam aqui qual rua que ia asfaltar e quanto que cada um ia levar. A verdade era essa. Eu detesto política, mas cada dia que passa eu me aproximo mais dela. Não tem jeito. Não sou, porque eu Ela acredito... atrapalha também. Não sou, mas eu acredito que só pessoas como nós são capazes de mudar esse país. Por isso, ela continua atrapalhando, a gente tem que entrar pra dentro. Então, assim, de um jeito ou de outro. Né? E aí, assim, eu hoje, só para te dar uma história, eu participo do BNI, que é o Business Network International, uma galera de empresários que se reúnem, e eu sou o único cara de Belo Horizonte que trabalha com dependência química. Eu virei meio que uma referência dentro desses grupos. São cerca de 500 empresários. E dessa galera toda,